dia, bom dia, bom dia, bom dia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças eu te dou pela oportunidade de estar diante da tua presença. Quero agradecê-lo pelo dom da vida. Quero agradecê-lo por mais uma vez me permitir estar diante da tua presença e poder, Pai, usufruir do teu cuidado, do teu amor, da tua direção, usufruir de tudo aquilo que o Senhor é e representa para cada um de nós. Pai, quero agradecê-lo pela tua infinita bondade e misericórdia. Como é bom acordar todos os dias e poder ter a oportunidade de ser alcançado por algo tão maravilhoso. A tua misericórdia e a tua graça é que nos sustenta de pé. Quero agradecê-lo por mais uma vez o Senhor nos permitir estar de pé para poder louvar e engrandecer o teu santo nome. Continue nos ajudando a estarmos de pé. Senhor, olhe para nós com teu olhar de misericórdia e supra todas as nossas necessidades, tudo aquilo que necessitamos para continuar de pé. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Pedimos que o Senhor cuide da nossa mente, cuide do nosso coração, cuide da nossa alma, corpo, alma e espírito. Cuide para que nós possamos continuar te servindo com alegria. Supra, Senhor, todas as nossas limitações. Somos imperfeitos, mas servimos a um Deus que é perfeito. Somos falhas, mas servimos a um Deus em que não há falha. Então, em nome do teu Filho Jesus Cristo, recorremos a Ti, porque somente em Ti vamos encontrar aquilo que nos falta. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos permita usufruir do teu amor, do teu cuidado, da tua proteção, da tua direção, do teu refrigério, mais uma vez. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, e já por fé quero agradecê-lo. Amém. E graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Como que vocês estão? Espero de coração de que vocês estejam bem. Chegamos de uma linda manhã de quinta-feira, dia 3. 3 não, é 2, né? Deixa eu confirmar. Eu querendo aqui antecipar os dias. Calma, dia 2, gente. Estamos no dia 2 de outubro de 2025. Meu Deus, eu já estou querendo antecipar um dia aqui, mas ainda é dia 2 do 10. Gratidão a Deus por nos permitir chegar em mais esta rica oportunidade, que é de ter vida. Como é bom ter vida. Não é fácil viver, mas é maravilhoso ter vida. Enquanto tiver fôlego de vida, ainda há esperança. Enquanto houver fôlego de vida, o Senhor quer te usar. Enquanto houver fôlego de vida, o Senhor vai nos dar graça, sabedoria, entendimento para viver os nossos dias para a glória de Deus Pai. Gratidão, porque aqui na cidade de Hortolândia, São Paulo, o dia amanheceu gostoso. Está muito bom para a glória de Deus. O tempo está muito bom, amanheceu um dia abençoado para a glória de Deus. Vamos aproveitar este dia da melhor forma que nós conseguirmos e vamos aproveitá-la muito bem se formos dirigidos pelo nosso Senhor. Como é bom estarmos aqui sempre à disposição do Pai e o Pai sempre pronto a nos ajudar. Gratidão a Deus. Como passaram de ontem para hoje? Passaram bem? Dormiram bem? Espero de coração que sim. Eu por aqui capotei, dormi, porque olha, ontem foi um dia bem cansativo, mas deu tudo certo para a glória de Deus. Quero agradecer então a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos permite de estarmos juntos em mais um devocional diário para a glória de Deus. Como é maravilhoso poder ter a oportunidade de, mais uma vez, meditar na palavra do Senhor e saber o que Ele tem para nós. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa. Enquanto nós estamos reunidos aqui, tem muitas outras pessoas reunidas também em outros lugares, seja pessoalmente ou até mesmo pela internet. Muitos ali dando lugar para que o Espírito Santo de Deus fale. E o Senhor sempre fala de tantas formas maravilhosas. Então, vamos sempre estar com os ouvidos abertos e o coração aberto para que o nosso Deus fale conosco de uma forma
maravilhosa. Vamos então começar este dia com um bom dia, com a paz do Senhor, porque é maravilhoso ter a oportunidade de interceder a Deus pela sua vida e você juntamente, de igual forma, fazer isso comigo também. Amar uns aos outros, interceder uns pelos outros, se preocupar uns com os outros. Isto é uma das ordens que Jesus Cristo nos deixou. Somente assim vamos conseguir viver nesta terra de forma com que glorifique a Deus. Se eu não amar você, se eu não me preocupar com você, se eu não interceder por você, eu vou estar sendo falha como filha, vou estar sendo falha como igreja, serei falha como irmã em Cristo, estarei sendo falha, mas eu não quero ser. Então, eu intercedo por você e você interceda por mim. Neste momento, eu entro diante da presença do nosso Deus, da presença do nosso Pai, e intercedo pela vida de quem? Da minha linda Lauriane Moraes do meu coração. Bom dia, minha princesa. A paz do Senhor Jesus, minha linda Lauriane do meu coração. Como é bom ter a oportunidade de interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua história, por tudo aquilo que Deus permitir chegar na sua vida. Peço a Deus que o nosso Pai continue cuidando de ti. Peço a Deus que Ele continue tendo liberdade e espaço para guiar a sua vida, os teus pensamentos, os seus sentimentos. Peço a Deus que continue tendo liberdade para iluminar o teu caminho. Peço que o Espírito Santo de Deus encontre liberdade para fazer morada dentro de ti. Peço ao Pai que continue te sustentando de pé. É isso que eu peço a Deus para você e para os teus nesta manhã. A Bíblia diz assim: quem está em pé, cuide para que não caia. Para cair, basta estarmos de pé. Não somos perfeitos, somos limitados, cheios de falhas e imperfeições. Se nós não segurarmos na mão de Deus, é perigoso nós cairmos. E o cair é muito ruim. O cair é muito difícil. Quem cai se machuca. Quem cai tem dificuldade de se levantar. Quem cai entristece o Espírito Santo de Deus. Cair é, em algum momento da sua jornada, tropeçar em alguma coisa. Às vezes você não vê, e pelo fato de não ver, você tropeça numa pedra, às vezes cai numa armadilha, mas que a palavra de Deus possa sempre estar iluminando os teus caminhos, para que você não tropece com seu pé em pedra, que a palavra de Deus esteja constantemente fazendo parte da sua vida, para que você saiba exatamente aonde ir, que você tenha o Espírito Santo de Deus todos os dias te ajudando. Quem cai fica com um sentimento muito ruim de culpa, né? Quem cai, fica com uma dificuldade tremenda para se levantar. Porém, o Senhor quer que você se mantenha de pé. Tem um hino que diz assim, ó: é o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. Que você continue de pé, servindo a Deus, não se prostrando a este mundo, não fazendo o que este mundo faz, não amando as coisas que há no mundo, mas que você sempre venha estar de pé, amando a Deus, se preocupando em agradá-lo, viver uma vida para a glória de Deus. É fácil? Não, não é, porque é viver na contramão. Estar de pé é você estar totalmente diferente daqueles que estão prostrados, né? Então, às vezes, quem está de pé incomoda. Tem gente que fica bravo porque você ainda está de pé, mas que você continue sempre assim, de pé. Que o nosso Deus continue te sustentando. Quando não tiver mais forças para você estar de pé, ou caminhar, ou fazer qualquer outra coisa, que o Pai te carregue nos braços, no colo. Nem todos os dias vamos ter forças para estar de pé. Às vezes, nossas pernas vão perder as forças, mas que neste momento você se entregue nos braços do Pai. Se lance nos braços do Pai, porque ali você vai encontrar refúgio, força, graça, tudo aquilo que você precisar. Te amo, minha princesa. Esse é o meu pedido ao Pai, que você continue de pé, sendo
referência, sendo uma pessoa que glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Te amo, minha princesa. Que Deus abençoe você, toda a sua casa e toda a sua família. É sempre uma alegria ver o seu nome aqui pela manhã. Te amo, viu? A minha linda Lauriane Moraes tá sozinha? Claro que não. Já tem um povo lindo e abençoado na companhia dela aqui no Instagram. O bom dia vai para minha linda Lauriane Moraes, mas também vai para a minha linda Rose. Deixa eu ver. Alaide, tem Roseli Alaide, a paz do Senhor, minha princesa, bom dia para tu, que Deus abençoe a sua vida, bom dia, e a paz do Senhor para minha linda Rosana, falcão do meu coração, bom dia, minha princesa, e os crochê tá lindo para a glória de Deus, que coisa mais linda, que Deus continue abençoando você, e relaxa tanto, não relaxa? Dá um alívio na mente, não dá? É tão gostoso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua casa. Te amo. Bom dia. E a paz do Senhor para minha linda Maria Lucena do meu coração. Um beijo para você. Outro beijo pro Derek. Um grande abraço para vocês dois, para toda a sua casa. Amo estar na companhia de vocês. Bom dia. E a paz do Senhor para Narauas, que nome diferente. Bom dia, seja bem-vindo em nome de Jesus. A casa é nossa. Que Deus abençoe você, toda a sua casa. Bom dia e a paz do Senhor para todos os meus irmãos do Instagram. Mas bom dia e a paz do Senhor também, porque daqui a pouco os meus irmãos do Facebook, os meus irmãos do YouTube estarão aqui juntinho conosco, dando glória, misturado com aleluia. Hoje eu me atrasei um pouquinho para entrar, mas nós entramos para a glória de Deus. Gratidão a Deus por isso. O importante é nós chegar aqui. Glória a Deus. Gratidão a Deus. Daqui a pouquinho vou estar compartilhando no Facebook, no YouTube. Então, para todos os meus irmãos do YouTube, do Facebook, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, porque eu não sei em que momento esta live vai chegar até você, independente de qual seja o momento. O Espírito Santo de Deus vai fazer você chegar até esta mensagem, porque a palavra de Deus tem endereço certo, né? A palavra de Deus, ela tem o coração certo. E receba então esta palavra que vem direto do coração de Deus para o meu, para o seu, para o nosso coração. Chegamos então em mais um devocional diário para a glória de Deus. E olha que essa semana passou rápido, hein? Voou, Pai amado. Estamos com um tema nesta semana que na verdade é completando uma frase. E qual é a frase? De vez em quando vocês vão ver eu bebendo água aqui, irmão, porque a garganta já está indo para os belelecos. Então, aguinha para dar uma ajudada aqui. Então vamos lá. O tema da semana é completando uma frase. E qual que é a frase? A frase é: Deus quer que eu seja. Então, nós estamos completando ela. Nós estamos nos preocupando nesta semana com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus requer de mim. É muito importante eu me importar com aquilo que Deus quer, com os pensamentos e sentimentos que Ele tem. Eu preciso entender que Deus não é uma pessoa indiferente. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, que tem vontades, que tem desejos, que tem planos para nós, né? Então, nós precisamos ter o conhecimento daquilo que Ele quer para nós, né? Eu mesmo sou uma pessoa que escolhi, é uma escolha minha, né? Viver para a glória de Deus. Eu quero saber o que Ele tem a dizer a meu respeito. Eu quero estar à sua disposição. Eu quero sentir o que Ele sente. Eu quero estar à disposição do reino. Então, se você é igual a mim, então te convido a, juntamente comigo, completar esta frase nesta semana. Na segunda-feira, nós completamos essa frase e ficou assim: Deus quer que eu seja. E a primeira foi: Ele quer que eu seja, deixa eu só confirmar aqui, servo, né? A primeira coisa que nós aprendemos é que Ele quer que eu seja servo. E nós aprendemos com quem? Aprendemos com Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Deus teve prazer de dizer que ele era servo. Servo é uma pessoa que está debaixo da submissão de alguém. Tudo que Deus confia nas suas mãos,
ele não toma para si, mas administra debaixo da vontade de Deus. E isso, irmão, nós temos dois tipos de servo: o servo bom e fiel e servo mau e negligente. O Senhor quer que nós sejamos o servo bom e fiel, mas nós sabemos que cada um de nós temos as nossas escolhas. Mas Jó escolheu ser um servo bom e fiel. No momento em que ele tinha tudo, um servo bom e fiel. No momento em que ele não tinha nada, servo bom e fiel. Ele entendia: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. No saí do ventre da minha mãe, não vou voltar para lá. Receberia o bem de Deus com prazer e o mal não? Então ele era um servo bom e fiel. Ele não era perfeito, como ninguém é, mas era um servo bom e fiel, sempre debaixo da submissão de Deus, sempre debaixo da vontade de Deus. Ele queria agradar a Deus. E qual é, irmão, as consequências? Quais são os benefícios, na verdade? Quais são os benefícios de ser um servo bom e fiel? Vida eterna. Você vai entrar no gozo do seu Senhor. Por quê? Servo bom gosta de trabalhar. Servo bom não cruza os braços e fica observando o povo trabalhar. Não se põe à disposição. Ou seja, recebe vida eterna e aqui na terra corre o risco aí do Senhor te trazer tudo em dobro. O que é que aconteceu na vida de Jó? Recebeu em dobro, porque aquilo que ele oferece é em dobro. Aquilo que Deus confia na sua mão, ele tenta retribuir em dobro. Seja no âmbito espiritual ou no âmbito material, ele trabalha para que ele restitua em dobro. Por exemplo, se o Senhor confiou a ele 5 talentos, ele vai trabalhar e vai granjear mais 5 talentos. Quando o Senhor se apresentar, ele não vai entregar só 5, vai entregar 10. Se o Senhor confiou a ele 2 talentos, ele vai trabalhar e vai granjear mais 2 talentos. Então, quando o Senhor se apresentar, ele vai apresentar aqueles 2 que o Senhor deu, mais 2, ou seja, o dobro. Então, automaticamente, todo servo que se propõe em trabalhar para o Senhor, está debaixo da sua submissão, ele vai trabalhar ao ponto de dar em dobro. Então, o Pai também, e se ele quiser, também vai te restituir em dobro. Porque foi o que aconteceu na vida de Jó. Restituiu em dobro, porção dobrada, né? É servo. A palavra de Deus, na terça-feira, nós não tivemos o devocional diário, mas na quarta-feira nos ensinou e completamos a frase que Deus quer que eu seja, que não foi na verdade ontem, Deus quer que eu seja amigo, seu amigo. Né? E como é maravilhoso ter Deus como amigo. E nós aprendemos ontem de que para ser, porque às vezes você acha impossível ser amigo de Deus. Às vezes você vê Abraão sendo amigo de Deus, Enoque andando com Deus, Noé andando com Deus. E às vezes você fala assim, não, irmã, é impossível nos dias de hoje nós sermos amigos. Não, não é impossível. Não é. A palavra de Deus nos ensina que para que eu seja amiga de Deus, eu tenho que ter o quê? Intimidade. Para gerar intimidade, eu preciso andar com Ele. E o que significa andar com Ele? Significa estar de comum acordo. O que ele pensa é o mesmo pensamento meu. O que ele sente é o mesmo sentimento que eu. Como ele se comporta é o mesmo comportamento que eu. Tudo que ele pede para mim, eu consigo fazer com alegria. Se ele... andar com ele. Andar com ele é isso, estar de comum acordo. E colocar em prática aquilo que ele requer de mim, não por obrigação, não por um dever, mas com prazer. Se ele pede para mim não falar certas coisas, então eu vou fazer isso com prazer, porque eu concordo. Se ele pede para mim andar de uma certa forma, eu não vou fazer isso com o coração amarrado, não, vou fazer com prazer, porque eu estou de acordo. Andarão dois juntos, se não tiver, não tem como. Não tem como você andar com Deus, ele dizendo sim e você dizendo não. Você dizendo não e ele dizendo sim, não tem como. Não andarão dois juntos se não estiver de acordo. Então, se você não estiver de acordo com a palavra, se você não estiver de acordo com a vontade dele, se você não estiver de acordo, não tem como andar junto. Então tem que ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Caso contrário, não vai dar certo. Outra coisa é manter um diálogo. Eu preciso entender de que ter amigos não é só um falar, mas é manter um diálogo. É você conversar com ele conversar com você. Você está pronto para ouvir, quanto para poder falar. Então você está pronto, é um diálogo.
né? E muitas das vezes nós esquecemos disso. Então, ser amigo de Deus é estarmos juntos, andando juntos, conversando juntos, não se lembrar dele só nos momentos difíceis, mas se lembrar dele todos os dias. Se você tem um amigo especial aqui na terra, um bom amigo, um grande amigo, um melhor amigo aqui na terra, você quer falar com ele, ou mesmo se o tempo passa, quando você vê essa pessoa, parece que o tempo nem passou, parece que vocês se viram ontem. Então é esse tipo de intimidade, de relacionamento que o Pai quer de nós. Mas muitas das vezes falhamos, por isso que não conseguimos ser amigos dele. Porque às vezes só a gente quer falar, a gente quer que só ele nos entenda, a gente só quer que ele saiba dos nossos sentimentos. Não, mas o Senhor também quer se revelar, quer falar, ó, eu estou sentindo isso, viu? Ó, estou pensando isso. Eu quero que você se importe também com o que eu penso, com o que eu acho. A palavra de Deus nos deu como exemplo Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. E isso é lindo, irmão. Passou de geração em geração. Quando ele chega para poder se revelar a Jacó e falar algumas coisas para Jacó, através do profeta Isaías, né? Através do profeta Isaías, ele fala para Jacó aquilo que Abraão é amigo, tu és servo, tu és o meu escolhido, mas por causa de um amigo, por causa da promessa que eu fiz a um amigo, tem uma promessa, então vai até o fim, irmão. Bora lá. E hoje, irmã Raquel, vamos completar essa frase mais uma vez, juntos para a glória de Deus. O que é que Deus quer de mim? Ele quer que eu seja serva, Ele quer que eu seja amiga, Ele quer que eu seja mais alguma coisa. Irmãos, se eu fosse parar aqui para falar tudo que Deus quer de nós temos muitas escolhas, basta escolher um aí, escolhe um. Quer escolher tudo, irmão? Escolhe tudo. É maravilhoso estar à disposição do Pai. Vamos lá. Versículo diário de hoje está em Atos, capítulo 9. Versículo de número... Deixa eu só confirmar, eu esqueci de marcar aqui. Tá. Atos, capítulo 9, versículo de número 15. Eu esqueci de colocar o versículo aqui. Deixa eu só anotar aqui. Atos, capítulo 9, versículo de número 15. Irmã, onde fica o livro de Atos? Antes de Atos, nós temos o livro de João, perdão. Eu ia falar Lucas. Antes de Atos temos o livro de João. E depois de Atos temos o livro, acho que de Romanos. Deixa eu confirmar. Vamos ver se é Romanos. Acertei. Aleluia. Vamos lá. Atos, antes de Atos temos o livro de João. E depois de Atos temos o livro de Romanos. Vai mais pro finzinho da palavra de Deus que você vai achar o livro de Atos. Atos é um livro muito lindo para a glória de Deus. Toda a palavra de Deus, ela é muito linda, né? Inspirada pelo Espírito Santo de Deus e é maravilhoso. Então vamos lá, Atos capítulo 9, versículo de número 15. Está o nosso versículo diário. Achou? Lê comigo! Não achou? Não tem como ler agora, não tem problema. Abra o teu coração, abra os teus ouvidos e permita mais uma vez o Espírito Santo de Deus falar conosco. A palavra de Deus diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. De novo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ok. Nós chegamos em Atos no capítulo de número 9. Atos capítulo de número 9 é uma passagem muito conhecida no meio do povo cristão. Qual é a passagem? É a passagem da conversão de Paulo, né? A palavra de Deus vai dizer que Saulo e Paulo é a mesma coisa, viu, irmão? Não é que ele mudou de nome. Saulo e Paulo, um tem um significado em uma língua, o outro tem um significado na outra língua. E a palavra de Deus vai dizer que Paulo, ele foi escolhido para ser vaso. Então hoje, como ficaria a nossa frase? Deus quer que eu seja vaso. Vamos aprender o que eu tenho que fazer para ser vaso. Quando Deus escolhe Paulo para poder fazer ali, cumprir o seu chamado, a palavra de Deus vai dizer que quando Deus chama ele, ele está a caminho para perseguir, né, o povo de Deus. Ele tinha conseguido cartas para poder ir até Damasco, para poder entrar nos templos, onde eles se reuniam, para poder prender os cristãos, seja homem, seja mulher. Então ele estava pronto para poder perseguir os discípulos, porque ele achava que era uma seita. Eles achavam que o evangelho de Cristo e aqueles
que estavam seguindo e professando a Cristo era uma seita. Mas na verdade, era a verdade, né? É a verdade. E a palavra de Deus diz que no caminho de Damasco, ele ouve a voz de Cristo, ele tem um encontro com Cristo, ao ponto de Cristo se revelar a ele. E neste momento, Paulo fica como? Cego. Então o Senhor chama Ananias, um dos seus discípulos, um dos seus servos, daqueles que haviam crido em Jesus Cristo e estava à disposição. E quando Jesus Cristo pede para que Ananias vá até onde Paulo está, para poder impor as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar, Ananias se preocupa porque a fama de Saulo, de Paulo, enfim, se você falar Saulo ou Paulo, você não erra não. Quando o Senhor pede para que ele vá, ele meio que se preocupa porque a fama de Saulo não era boa. A fama de Saulo era uma fama terrível, porque ele realmente perseguia, consentia na morte. Era uma pessoa que realmente estava suspirando ameaças e morte, né? E então Ananias se preocupa e fala: Senhor, mas este homem é um grande perseguidor, este homem é uma pessoa que tem uma fama bem difícil, é isso que o Senhor realmente quer? O Senhor quer que eu imponha as mãos sobre ele, né? Aí o Senhor: é isso mesmo, Ananias, porque ele é para mim um vaso. Ser vaso significa o quê, irmã Raquel? Ser vaso é estar pronto para ser usado, é estar à disposição para ser usado. Um vaso, ele perde o seu valor quando ele não é para ser usado. Quando um vaso fica só de enfeite, ele não tem valor. Mas quando um vaso, irmão, ele não tem um valor no sentido financeiro. Ele é necessário. Ele é algo que você precisa para usar, né? Então nós vamos ter vários tipos de vaso. Em alguns vasos você vai colocar água, em alguns vasos você vai colocar flores, em alguns vasos você vai colocar azeite. Mas o certo é que o vaso, quando Jesus Cristo coloca esta figura, é porque nos dias de hoje não se utiliza muitos vasos, né? Você tem água encanada, você tem um copo à sua disposição. Então você vê que naquele tempo o vaso era algo muito útil. Era como se fosse um filtro no dia de hoje, como se fosse um lugar de armazenamento, né? Então, hoje a gente tem galões de plástico, tem muitas coisas que facilitam o nosso dia a dia, mas naquele tempo, vaso era útil. Uma casa que não tinha vaso, irmão, não tinha como, tinha que ter vaso, era algo necessário, era algo que se usava muito naquele tempo. Então, vaso é para o quê? Para ser usado. O Senhor quer que você entenda que você esteja à disposição do Pai para ser usado. E não é você que dita as regras, não é você que escolhe o que é que vai ser colocado dentro do vaso. Tem vaso que vai ser colocado óleo, tem vaso que vai ser colocado água, mas tudo o que é necessário. Tem vasos que Deus, ele escolhe para poder usar em alguma área. Então enche ele daquilo que é necessário para ele poder servir. Então vaso, ele não tem um retorno financeiro. Vaso, você não é questão de valores. O que alegra, a recompensa de um vaso é simplesmente ser usado. É só isso. Qual é a alegria qual é a recompensa de ser vaso? A alegria de estar sendo usado, a alegria de estar sendo útil. Um vaso que é escolhido por Deus para poder servir, ele não se preocupa em receber fama, aplausos. Por exemplo, você pega um vaso, aonde você coloca, ali ele fica, né? Porque ele não tem vontade própria, então aonde a pessoa colocar ele, ali ele vai ser útil. Você quer ver um vaso escolhido por Deus para ser usado ficar triste? Ele não fazer nada. Um vaso escolhido não fazendo nada, irmão, aí ele perde o seu valor, porque quando ele não faz nada, aí parece que ele não está sendo útil, aí não é legal. Então hoje nós vamos aprender que o Senhor, ele nos escolhe. Tem vasos, é ele que escolhe, tá, irmãos? Não é eu que escolho. Então, vamos juntamente comigo aprender um pouquinho. Então, em Atos de número 9, através do exemplo de Paulo, nós vamos ver que para ser vaso,
até chegar a ser vaso, para começar a ser usado pelo Senhor, tem um processo, né? O Senhor é o oleiro e nós somos o vaso. Mas antes do vaso estar pronto para uso, tem um processo. O oleiro amassa, e na mão do oleiro ainda a massa às vezes racha, quebra, não dá certo. Aí o oleiro continua moldando o vaso. Depois que o oleiro vê que o vaso está do formato que ele quer, não é do jeito que eu quero. Às vezes você quer ser moldado do jeito que você quer, mas quem te molda é o oleiro. Vaso, irmão, não abre a boca para nada. Vaso nem tem boca para falar, né? Veja que quando ele está moldando, ele molda do jeito que ele quer. Quando o oleiro vê que o vaso está pronto, aí a forma do vaso está pronto, aí você acha que acabou. Não, ainda não acabou. Ainda você vai ser colocado no fogo. Depois que você é colocado no fogo, o tempo que fica ali no fogo é o oleiro também que define o tempo que você fica ali. Enquanto ele não vê que todo o barro secou, enquanto o oleiro vê que todo aquele material não está pronto para ser, ele vai ficar no fogo. Depois é retirado e depois ele vai estar o quê? Pronto para ser usado. Aí, quando Ananias se coloca à disposição para orar por Saulo, para que ele volte a ter a visão, o Senhor fala assim, antes ele falou assim, não, mas eu vou mostrar para ele o que é ser vaso. Porque às vezes você quer ser usado, às vezes você quer estar à disposição, mas você tem estrutura para aguentar o processo. Porque a palavra de Deus diz assim, eu lhe mostrarei, versículo de número 16, o quanto deve padecer pelo meu nome. Ser vaso é primeiro padecer. Ser vaso é primeiro passar na mão do oleiro. Ser vaso não é assim, do dia para a noite o vaso está pronto, do dia, não, tem um processo. Você muitas das vezes vai ficar por um momento isolado de tudo e de todos. Para que você esteja pronto para ser usado, vai precisar o vaso passar por um processo. Vem junto comigo, só um momentinho. Vem junto comigo para 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 20 e 21. 1 Timóteo, vamos lá. 1 Timóteo, vamos aprender um pouquinho sobre vaso? Bora. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Olha que interessante. 2 Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo 2. Vamos lá, 2 Timóteo 2, 20 e 21, vai dizer assim, ó. Ora, uma grande casa não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Então vamos lá. Quando nós chegamos em 2 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 14, vamos ter algumas condutas, alguns comportamentos que eu tenho que ter para que eu seja vaso de honra. O Senhor não quer que nós sejamos vaso de desonra, mas tem vaso de desonra, claro, nós acabamos de ler aqui. Vamos lá. Para que eu entenda que o que eu devo fazer para ser um vaso de honra, o Senhor diz que dentro de uma grande casa tem vários vasos. Tem vasos de ouro, vasos de prata, assim como vasos de barro, vasos de pau. Nós temos vários tipos de vasos. E é muito importante você identificar qual vaso você é. Independente do material do vaso, uns são chamados para honra e outros para desonra. Mas eu devo entender que o meu comportamento vai definir se eu sou o tipo de vaso de honra ou de desonra. Para que eu seja um vaso de honra, olha o que eu tenho que fazer, só para você ter uma noção. Vamos lá. Estou em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. Por quê? Veja que quando eu chego no versículo 21, ele diz assim, ó. De sorte que se alguém purificar destas coisas,
Que coisas? Vamos ver qual é. Traze estas coisas à memória. Estou no versículo 14. Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, para que nada aproveitam, e são para pervenção dos ouvintes. Contender com palavras, discussão. Você é uma pessoa que discute? Você é uma pessoa que fica batendo boca? Você é uma pessoa, e estou falando com qualquer um, pode ser dentro da sua casa com seus filhos, pode ser com seu esposo, pode ser com o pastor da sua igreja, pode ser, se você é uma pessoa que fica batendo, discutindo, irmão, vaso de honra tu não vai ser. Como é que Deus vai usar um vaso que perde tempo em contendas? Não dá. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra de verdade. Se você for uma pessoa que se apresenta a Deus, diante de Deus, sem ter do que se envergonhar, tem alguma coisa que te envergonha? Tem alguma coisa que você faz no secreto e que se fosse exposto para as pessoas, você sentiria vergonha? Porque se tem alguma coisa que você vê, que você ouve, que você faz, que você fala e que vai te causar vergonha, então você não vai ter como ser um vaso de honra, mas será um vaso de desonra. Por quê? Todo aquele que tem alguma coisa que envergonha a Deus, não tem como ser usado por Deus, para que o Senhor te escolha como vaso. Veja, por exemplo, ai, mãe, então por que Deus escolheu Paulo? Porque Paulo era uma pessoa que fazia tudo o contrário. É porque naquele momento, irmão, Paulo estava ceguinho. Paulo não tinha o conhecimento, Paulo não tinha o discernimento. Aquilo que ele defendia, ele acreditava piamente que estava fazendo algo para a glória de Deus, defendendo as leis até o seu último suspirar. O que Paulo fazia baseava-se no conhecimento que ele tinha. Ele não havia tido ainda um encontro com o oleiro. Ele não havia tido um encontro com o mestre. Mas a partir do momento que você tem um encontro com o mestre e você se torna um vaso, o vaso está pronto. A pergunta é: qual está sendo o meu comportamento como vaso? Como eu estou me comportando? Estou me colocando à disposição do mestre para que ele me amasse, me molde, me faça do jeito que ele quer? Ou estou querendo viver do jeito que quero, da maneira que quero, falando o que quero, me comportando da maneira que quero? Aí não tem como você ser um vaso de honra. Ser vaso de honra é ter o privilégio de ser escolhido pelo Senhor para ser usado. O Senhor quer escolher vasos. O problema é que ele não vai escolher qualquer vaso. Ele vai escolher os vasos que sabe realmente que é vaso. Para honra. Se você quer ser usado, você não vai ficar batendo boca discutindo. Se você quer ser escolhido por Deus para ser um vaso de honra, você não vai ter do que se envergonhar. E que maneje bem a palavra de Deus. Ah, quero ser um vaso escolhido. Olha, porque assim como Deus escolheu Paulo e disse que ele era um vaso escolhido, isso é maravilhoso. Deus testemunhar de Paulo, irmão, para Ananias, dizendo: ele é um vaso escolhido por mim, porque para mim ele é vaso escolhido. Você tem que manejar bem a palavra de Deus. Mas como é que você quer ser vaso escolhido se você não tem a mínima noção do que é a palavra de Deus? Você não dá a ela a sua devida importância. Você não reconhece qual é a sua função, o que ela realmente... Aí não dá. Ah, quero ser usado pelo Senhor. Beleza, quer ser vaso escolhido? Beleza, para de ficar discutindo. Para de ter que envergonhar. Você não pode ter do que se envergonhar. As pessoas não podem ter contra você alguma coisa. Por exemplo, como é que você quer pregar em cima do púlpito se a tua mulher sabe exatamente quem você é? Dentro de casa, um homem brigão, um homem resmungão,
Como é que você, mulher, quer pregar na igreja, ou sei lá, em qualquer outro lugar? Como é que você quer dar o exemplo se você tem alguma coisa do que se envergonhar? Quando você prega, os seus filhos falam, nossa, ela prega, mas ela não vive isso daí. Ou ela está aconselhando isso, mas ela não é assim. Eu não posso ter do que me envergonhar. Diante de Deus, me apresentar a Deus. Ah, quero ser escolhido por Deus. Então se apresente a Deus como o obreiro que não tem do que se envergonhar, como uma pessoa do que não tem se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Tenho que ter o conhecimento. Tem pessoas que ficam mó tempão sem pegar na Bíblia. Dar a ela o seu devido valor. Ah, irmã, eu não entendo. Eu pego a palavra de Deus e eu não entendo nada. Enquanto o Espírito Santo não te revelar, continue lendo até o Espírito Santo de Deus te dar o entendimento, o discernimento. Insista, persista até que você tenha. Eu digo como exemplo, quando eu fui chamada para ministrar pela primeira vez, eu abri a Bíblia, eu peguei o tema, eu li a Bíblia, eu não entendia. Mas eu lia na segunda, eu lia na terça, eu lia na quarta, a mesma passagem. Eu lia na segunda, eu lia na terça, eu lia na quarta, eu lia na quinta, eu lia na sexta, até que o Espírito Santo de Deus me revelou. Então você persista um pouco mais. Aí o versículo de número 16 vai dizer: evita falatórios profanos, que produzirão maior impiedade. Ah, eu quero ser vaso escolhido, mas se da tua boca tiver saindo palavras profanas, palavrões, fofocas, você não consegue ficar com a boca calada, mas você tem que falar de um, tem que falar de outro, tem que falar de um, tem que falar de outro. Aí não dá, irmão. Como é que Deus vai usar? Escolher um vaso que não consegue controlar a língua, que se preocupa mais com a vida dos outros do que com a sua própria. Irmão, em nome de Jesus, irmã, em nome de Jesus. Ah, quero ser vaso escolhido. Beleza, você vai ter que deixar a contenda. Você vai ter que deixar aquilo que envergonha. Você vai ter, irmão, que se colocar na posição, sem fofoca, sem comentários profanos. Como é que Deus vai te usar você tendo tudo isso? A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Não é bom. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Quando as pessoas começam a falar demais algo que é profano, faz com que outras pessoas percam a fé. Este exemplo de Emineu e Fileto são duas pessoas que começaram a falar tantas coisas profanas, que começaram a fazer com que outras pessoas perdessem a fé. Então Deus vai escolher você para ser um vaso de honra? Não dá. O que é ser vaso de honra? É uma pessoa escolhida por Deus para ser usado por Ele. E não importa onde Ele vai te usar. Se é entre os reis, dê glória. Se é entre o povo, dê glória. Se é em Jerusalém, dê glória. Se é para os gentios, dê glória. Porque cada um Deus vai escolher para ser usado em um lugar. Só que às vezes você quer... Você que diz... Irmão, calma, respira. Bora lá. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, apartar-se da iniquidade. Eu não posso praticar a iniquidade. Eu não posso praticar aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Eu não posso me comportar como as pessoas lá fora, sem conhecer a Cristo, se comportam. Porque que diferença eu vou ter? Quero ser um vaso escolhido como Paulo. Então você tem que se colocar na posição de vaso. E entender que é o oleiro que escolhe o vaso. É ele que escolhe o vaso. E coloca ele aonde quer. Mas ele não vai escolher um vaso que briga, um brigão, uma brigona, uma que tem contenda. Não vai escolher uma pessoa que tem do que se envergonhar. Não vai escolher uma pessoa que não consegue ter o conhecimento, que maneje bem a palavra de Deus. Ele não vai escolher uma pessoa que fica falando coisas profanas. Não vai dar. Como é que ele vai te escolher? Como é você vai... Então o que é vaso de honra? Um vaso em que Deus escolhe para usar. Qual é a honra do vaso? Ser usado. Um vaso de desonra é um vaso que é vaso,
Mas o pai não tem condições de escolher para ser usado. Porque está fazendo tudo isso aqui. O Senhor te chama para um comportamento diferente. Vaso foi escolhido, irmão, vaso foi feito para ser usado. Mas nem todos os vasos vai ter condições para ser usado. Porque, infelizmente, o vaso está rachado. O vaso está complicado. Não tem como usar. Se o vaso, depois de pronto, ele ainda, irmão, do vaso depois de pronto, depois que conheceu o oleiro, depois que o oleiro moldou, fez ele do jeitinho que tinha que fazer, do material que tinha que fazer. Se este vaso, irmão, rachar e não tiver na mão do oleiro, não dá, tem que estar na mão do oleiro. Porque enquanto estiver na mão do oleiro, ele consegue fazer um vaso novo. Mas depois que o vaso está pronto, depois que o vaso teve o conhecimento, depois que o vaso conheceu Jesus, veja que Paulo, ele é um vaso escolhido, e depois que ele teve o encontro com Cristo, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais quis fazer algo que não glorificasse a Deus. Mesmo ele vivendo antes de uma forma que achava que estava glorificando a Deus, mas ele estava cego, por isso que cai a escama dos seus olhos, porque ele estava cego. Mas depois que ele teve o encontro com Cristo, depois que ele teve o encontro com o oleiro, e depois que ele se colocou à disposição do oleiro, o Pai vai e molda ele do jeito que ele quer. Depois que ele teve o encontro com Cristo, ele nunca mais foi o mesmo. Só que tem gente que é assim, ó. Tem um encontro com Cristo. Deus deixa o vaso prontinho, do jeito que era para ser. Só que depois ele fica no canto. Ele começa a praticar essas coisas. E aí como é que Deus vai usar ele? Como é que Deus vai dizer, é vaso escolhido? Se ele mesmo não dá condições do Pai escolhê-lo como vaso de honra. Tem vaso de honra e vaso de desonra. Vamos para Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21 também. Romanos capítulo de número 9, 20 e 21 também. Vamos lá, Romanos 9. Vamos meditar juntos. Romanos 9, capítulo 20 e 21 vai dizer assim, ó. Mas, homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para dar na mesma massa, fazer vaso para honra e outro para desonra? Então vamos lá, você entendeu que vaso de honra é aquele vaso escolhido para ser usado. Vaso de desonra, aquele vaso que não dá condições. É ele que não dá condições. Porque não entende quem é o oleiro. Não entende a forma que o oleiro faz o barro, faz o vaso, molda o barro para fazer o vaso. Vaso para desonra é aquele que não consegue entender. É assim um exemplo. Você olha para um vaso de ouro, só que você é vaso de barro. Aí você olha para o vaso de ouro. Ah, mas eu queria ser vaso de ouro. Não queria ser vaso de barro. Aí o vaso de pau olha para o vaso de prata e fala, ah, mas eu queria ser vaso de prata, não queria ser vaso de pau. Irmão, não importa que tipo de material é o teu vaso. Quem escolhe o material é Deus. Um exemplo. Ah, mas eu fui chamada só para limpar a igreja? Eu queria pregar, queria ser pregador. Ah, eu fui chamado para poder ser líder dos jovens, mas eu queria ser pastor. Ah, eu fui chamado para poder orar, minha função é orar, mas eu queria profetizar. Irmão, não importa o que é que Deus colocar dentro do vaso, desde que você seja vaso, desde que você esteja à disposição.
Mas muitas pessoas não conseguem ser vaso de honra. Muitas das vezes Deus não consegue usar porque olha para o oleiro e começa a questionar do porquê ele foi feito daquela maneira. Porque ele queria ser diferente. Não tem como Deus usar você, vaso, você questionando a forma que Deus te criou, a forma que Deus te trouxe à existência. Paulo neste momento está dizendo, uai, porventura eu vou questionar o oleiro, eu vou questionar a forma que ele me formou. Irmão, o mais importante para o vaso de honra é ser usado. Como? Do jeito que o oleiro quer. Aonde? Do jeito que o oleiro quer. De que maneira? Do jeito que o oleiro quer. Eu não posso ficar olhando para o outro vaso e falar, olha, aquele vaso é de destaque, é de honra, eu queria. Irmão, irmã, você não tem a mínima noção do processo que este vaso está passando para ser aquilo que ele está sendo. Você olha para Paulo e diz, olha, eu queria tanto ser como Paulo, mas você não tem a mínima noção do que ele passou para ser Paulo. Ai, eu queria ser Pedro. Você não tem a mínima noção do que ele passou para ser Pedro. Você não tem estrutura, você não tem condições. O que Paulo passou, irmão, tu não passa nenhuma unha, nenhuma cutícula tu passa. Tem um que diz assim, ó, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Quando você canta aquele hino, você canta assim, ó, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Aí você mesmo diz, quebra minha vida e me faça de novo. Aleluia. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Que tipo de vaso? Do jeito que o Senhor quer. Que tipo de material? Do material que o Senhor quiser. Mas aonde Ele vai me colocar? Aonde o Senhor me colocar. Se Ele me colocar lá no palácio, vou servir como vaso. Se Ele me colocar lá na periferia, vou servir como vaso. Se Ele me colocar, não importa onde Ele te coloca, vaso é vaso. O que importa para Ele é ser usado. A palavra de Deus vai dizer que não importa, é Deus que escolhe o material, é Deus que escolhe o lugar, é Ele. Irmão, você não consegue. Às vezes, o que Paulo está dizendo aqui, poderia eu questionar a forma com que Ele me formou. Ele é o oleiro e eu sou o barro. Se precisar me quebrar e me fazer de novo, amém. Me faça. Tira tudo aquilo, tira todas essas coisas. Que essas coisas? Tira a contenda. Pai, tira de mim a vergonha. Tira de mim aquilo que me envergonha. Pai, me traga o conhecimento da tua palavra. Eu não quero mais viver uma vida ignorante. Pai, eu não quero que da minha boca saiam palavras profanas. Não saiam coisas que não glorificam o teu santo nome. Eu tenho que pedir isso a Deus. Deus te traz aqui nesta manhã para dizer, eu quero que você seja vaso. Não se esquecendo de que quem manda no vaso, quem molda o vaso e quem escolhe o lugar onde o vaso vai ficar e como é que eu vou usar, sou eu. Veja, Paulo Deus escolhe como vaso escolhido. Ele é para mim vaso escolhido. Eu o chamei para os gentios. Até mesmo para reis e até mesmo para o povo de Israel.
Isso são palavras do próprio Cristo para Ananias. Vamos lá, Atos capítulo 9, onde nós estávamos, só para você ver. É o próprio Cristo falando para Ananias. Olha só, 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Tem vaso que foi chamado para o povo de Israel. Tem gente que foi chamado para os gentios. Tem gente que foi chamado para os reis. Tem gente que foi chamado para o povo. Mas veja, olha que situação. Paulo foi chamado para os gentios, para os reis e para o povo de Israel. Mas não se esqueça que para quem muito é dado, muito será cobrado. Você não sabe o que Paulo passou para ele poder cumprir o seu papel como este vaso escolhido. E o Senhor disse: eu vou mostrar para ele como que é ser vaso. Eu vou mostrar para ele o que é padecer pelo meu nome. Às vezes você vê alguém pregando muito lindo, muito belo lá no púlpito, com uma graça que vem de Deus. Irmão, tu não sabe a luta que foi pro bichinho chegar no púlpito. A luta espiritual. Aí você vê aquela irmã profetizando, glória a Deus, sendo usado pelo Espírito Santo, e você admira o jeito e o comportamento dela. Mas tu não sabe, irmão, o processo para ela se tornar esse vaso que ela é. Você não sabe a luta que é para ela não trincar. Você não sabe a luta que é para ele e para ela. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça e o entendimento para entender que vaso. Por que muitas pessoas não querem ser vaso? Tem gente, não, eu não quero ser vaso, eu não quero. Por quê? Não tem recompensa nenhuma. Vamos lá. Qual foi o dia que você viu, você chega numa casa, só um exemplo, e alguém deu valor pro vaso? Honra pro vaso. Quando foi um exemplo, quando foi que você chegou numa casa, vou pegar no tempo antigo, que era usado o vaso, que era mais usado. Quando foi que você chegou numa casa e quando alguém te deu um pouco de água, aquela água estava fresquinha dentro do vaso e você falou: ô, vaso bom, hein? Eita, vaso bom. Não, você se refresca, você se alegra, mas quando foi que você olhou para o vaso que conservou aquela água fresca e você disse: esse vaso aí é bom, hein? Quando foi que você chegou em uma casa e você foi ungido e o óleo desceu sobre alguém e ele deu honra ao vaso? Quando os profetas iam ali ungir os reis, porque eles tinham que ter um vaso, né? Veja que Deus diz para Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Porque tem vaso que está cheio de azeite, tem vaso que está cheio de água. Irmão, tem vaso de pedra, tem vaso de tudo quanto é jeito. Mas olha que situação. Eita, que se Jesus me dê graça. Veja, olha só. Quando o Senhor Jesus Cristo está naquela festa de casamento, as talhas, que eram vasos grandes, de pedra, elas estavam cheias do quê? Cheio de água, não é? Mas quando Jesus Cristo escolhe as talhas, oh, aleluia, quando ele escolhe as talhas para serem usadas, sai o que delas? Vinho, o melhor vinho, não é? A palavra de Deus diz que vaso não tem honra, vaso não recebe aplauso, vaso não recebe elogio. Por que muitos não querem ser vaso? Porque não recebem nada em troca. Porque a alegria do vaso, a alegria do vaso é ser usado. É ser usado. Quem é que elogia um vaso? Vai. Às vezes você elogia a beleza do vaso. Às vezes tem vaso lindo. Você chega na casa de alguém e tem aquele vaso. Aí você admira. Nossa, que vaso lindo. Mas qual é a utilidade dele? Ele está servindo para quê?
Só para enfeite? Vaso que é vaso, ele não quer ser enfeite. Porque é bonito por fora, mas sem utilidade por dentro. Eu não consigo utilizar para nada. Eu não consigo armazenar nada. É um vaso lindo, mas não é útil. Não adianta ser um belo vaso se você não tem utilidade. Você vai para a igreja muito bela, muito bem arrumada, muito bem trajada. O homem, muito bem trajado, paletó, gravata, vai lá até com a Bíblia do lado lá, mas é aparência. Deus procura para ser usado, mas não encontra espaço, porque é só de aparência. Não, irmão, vaso, a honra dele é ser usado. Vaso de honra é aquele que Deus escolhe para ser usado. Vaso de desonra é aquele que Deus é vaso, mas Deus não consegue usar. Ele não encontra liberdade, porque eu não quero ser usado. Não quero ser profeta, não quero ser pregador, não quero ser cantor, não quero ser um faxineiro. Não, eu não quero ser usado. Porque Ele quer escolher o que Ele quer fazer. Não é você que dita. Quem escolhe o vaso é Deus. Quem escolhe o que vai colocar dentro do vaso é Deus. Aonde Ele te colocar, é Ele também que escolhe. Ah, mas eu queria fazer parte do ministério. Não é você que escolhe. Vaso não reclama. Ele só quer ser útil. Né? Você não vai... É só pegar o exemplo mesmo. Chega naquele tempo, é só você chegar numa casa, você vê alguém elogiando o vaso, você vê alguém dando dinheiro pro vaso. Não. Você não vê. Porque vaso. A alegria dele é ser usado. Paulo, a alegria dele, irmão, é aonde ele chegasse, ele ser usado. Na prisão, chegou na prisão, eu quero ser vaso. Ah, cheguei na minha casa, quero ser vaso. Cheguei no templo, quero ser vaso. Cheguei em Jerusalém, quero ser vaso. Cheguei nos gentios, quero ser vaso. Cheguei diante dos reis, quero ser vaso. Só que muitas das vezes Deus te leva para diante dos reis e você quer ser honrado. Não, irmão, todas as vezes que Paulo chegou diante dos reis foi para pregar Jesus. Jesus, isso, olha, Jesus. Ele não pega a honra para si. Porque vaso que é vaso sabe que a honra não é dele. A honra é de quem fez o vaso. A honra é de quem moldou o vaso. Nunca será do vaso. Mas tem gente que não quer mais ser vaso. Não quero vaso. Vaso? Ah, não. Mas é isso que Deus quer. Que você seja. Vaso. Vaso de honra. Vaso de honra. Não vaso de desonra. Entendendo que vaso de honra é aquele que Deus tem condições de escolher para fazer alguma coisa. Vaso de desonra é quando tem tudo aquilo que nós lemos fazendo parte da tua vida. O que é vaso de desonra? Vaso de desonra é aquele que quer mandar no oleiro. Não, eu quero que o Senhor me molde assim, eu quero ser assim, eu quero ser assado, eu quero ser mais redondinho, eu quero ter eu quero que o Senhor me põe lá. Não, eu quero que o Senhor me põe. Não, é o que eu quero. Isso é vaso de desonra, não tem como usar um vaso assim. Paulo dizendo, poderia eu dar ordens ao oleiro? Você já viu o vaso dando ordem para o oleiro? Pois é, esse é o vaso de desonra. Falando para Deus o que Ele quer. Ah, Senhor, eu quero isso, quero ser usado assim, quero ser colocado ali, eu quero estar entre os grandes, eu não quero estar entre os pequenininhos, não, eu quero estar entre os grandes. Não vai rolar. Poderia eu dizer como Ele vai me usar? Não. Que material eu quero que Ele me faça? Não, eu quero ser vaso de ouro. Eu não quero ser vaso de pau. Não, eu quero ser vaso de prata. Eu não quero ser vaso de barro. Não, porque existem vasos, você viu? Vaso de barro, vaso de pau, vaso de ouro, vaso de prata. Existem vasos para tudo quanto é jeito. E o material, quem escolhe é
Deus. Não seja briguento, não seja contenda. Não, eu tenho onde eu chego, eu arrumo problema. Como Deus vai te usar? Como Deus vai escolher esse vaso aí? Não dá, tá rachado. Tudo que Deus coloca nele vaza. Porque nunca está satisfeito com o que Deus escolheu para ele. Não aguenta a pressão. Não aguenta o fogo. O calor do fogo está pegando, mas ele não aguenta. Se ele não aguenta o processo, como é que ele vai aguentar o chamado? Sem o processo não tem chamado. Aí o oleiro quer amassar ele um pouquinho mais. Oh, não aguento mais não. Não aguento. O fogo lá está queimando. Não estou aguentando o calor não. Eu vou pular fora, eu vou embora. Não tem como Deus te usar assim. Não tem como você ser vaso de honra. Que Deus abençoe você. E que nesta manhã o Espírito Santo de Deus te convença como Ele me convenceu. Que nesta manhã você cante: quebra este vaso, rachado como estou, e cura as feridas que o mundo enviou. Né? Deixa o Senhor te moldar do jeito que Ele quiser. Deixa Ele te colocar aonde Ele quiser. Deixa Ele te encher do que Ele quiser. Mas você vai saber que tudo o que Ele colocar dentro de você é útil. É necessário. Água, necessário. Azeite, é necessário. Vinho, é necessário. Ele vai te encher do que Ele quiser. Se Ele precisar, esteja pronto, seja um vaso tão pronto, ao ponto de que, se Ele te encher de água, que é algo necessário, se precisar, Ele vai ter condições de transformar a água em vinho. Mas é para um propósito, para uma necessidade. Porque nem todo mundo vive só de vinho. As pessoas vivem com água. Vai ter um momento da alegria? Vai. Mas o que é necessário? A água. Vaso é necessário. Vaso é útil. Vaso nunca foi para receber aplauso, dinheiro, fama, elogios. Você não vê vaso recebendo elogio. Aí tem aqueles vasos de enfeite. Aí ele recebe, nossa, que vaso bonito. Mas você vai ver, não tem nada lá dentro. Porque é só de enfeite. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. E que Deus abençoe a sua família. Não é fácil você vir pela manhã aqui e ouvir Deus dizer para você: ó, eu te quero como vaso. Vaso não tem honra. Vaso carrega a marca de quem fez. Oh, quem fez aquele vaso? Aonde você comprou aquele vaso? Vaso não se molda sozinho, não se faz sozinho. Oh, carrega uma marca. Quem fez? Da onde você comprou? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. E que Deus abençoe a sua família. Porque hoje Deus te chama para ser vaso. Mas quem é que quer ser vaso? Quem é que quer pagar o preço do processo? Antes de Paulo começar a pregar, irmão, antes de Paulo começar a cumprir o seu chamado, ele passou pelo processo. E depois que ele foi chamado, você acha que parou? Continuou sendo moído, continuou sendo... irmão. Que Deus abençoe. Eu estou à disposição. Nem todo mundo quer. Mas eu estou à disposição para ser serva, eu estou à disposição para ser amigo, eu estou à disposição para ser vaso. Eu estou. Você não precisa estar. Porque o Senhor sempre vai te dar o direito de escolha. Ele nunca vai te obrigar a nada. Mas quem é escolhido sempre terá a escolha de fazer a vontade do Pai. Vamos orar?
Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Gratidão por nos trazer aqui nesta manhã e nos lembrar de que o Senhor nos quer como vaso. Continue nos trazendo o Espírito Santo de Deus para que possamos ter o discernimento de que ser vaso, vaso não recebe nada, vaso não recebe honra, vaso não recebe elogio, não. E quando o recebe, sempre vai se lembrar daquele que fez o vaso. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, da mesma forma que eu compreendi, da mesma forma que eu entendi que existe vasos de honra e vasos para desonra. Vasos de honra são aqueles que estão à disposição do Pai para serem escolhidos por Ele, para ser moldados por Ele, para ser usado por Ele do jeito que o oleiro quer. E desonra são aqueles que são vasos, mas infelizmente não têm condições do Pai escolhê-los como vaso para serem usados, porque infelizmente têm do que se envergonhar, infelizmente não manejam bem a palavra de Deus, infelizmente são contendedores, infelizmente são profanos, infelizmente em vez de aumentar a fé ou trazer alguém para a fé em Cristo Jesus, ainda mata a fé. Como que vai usar? Vaso de desonra são aqueles que querem determinar para o oleiro de que material eles querem ser feitos, do que eles querem ser cheios, aonde eles querem ser usados, o lugar, e se esquece que não faz parte deles isso. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que nesta manhã o Senhor encontre em nós vasos de honra, vasos prontos para serem escolhidos pelo Senhor para serem usados, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que envergonha a Ti seja tirado da nossa vida. Que o conhecimento da Tua palavra seja algo que nós possamos buscar constantemente. Que possamos ser pessoas que buscam a paz. Que possamos ser pessoas que vigiam antes de abrir a boca para poder falar alguma coisa. Ainda mais no que se diz respeito ao Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, tem de misericórdia. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros exemplos de vaso como Paulo foi. Que não importa onde o Senhor enviasse ele era vaso. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos dê um dia de paz, um dia de alegria na companhia maravilhosa do teu Espírito Santo. Peço, Pai, uma bênção especial sobre a vida dos meus irmãos que me acompanhou neste dia, aqueles que passou rapidinho por esta live, os que ficaram do início ao fim, aqueles que ainda vão ver a live, aqueles que nem terão o conhecimento da minha existência ou da existência desta live, mas terão conhecimento do Senhor Jesus e da sua palavra, e isso é que importa. Terão conhecimento de que o Senhor precisa de vasos de honra, vasos prontos para ser escolhidos pelo Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que a partir do momento que nós tivermos um encontro com Cristo, nós possamos nos colocar à disposição como vasos, prontos para serem usados. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, peço uma bênção especial por todos aqueles que são carentes da minha ajuda em oração. Muitos são os que necessitam da minha ajuda. Todos os pedidos de oração feitos ao vivo aqui na live, todos os pedidos de oração feitos a mim no particular, todos os pedidos de oração feitos pessoalmente, os pedidos de oração feitos na igreja, no coletivo, eu entrego em tuas mãos todos os pedidos. A minha mente ela é falha, mas o Senhor não se esquece de nenhum. Eu entrego em tuas mãos pedindo que haja uma resposta de oração, uma resposta de clamor. Entre com providência na vida de cada um de nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, e já por fé te agradeço. Somente quem entendeu que Deus nos traz aqui nesta manhã para nos lembrar de que Ele é o oleiro e Ele está precisando de vasos de honra e não de vasos de desonra. Ele está precisando de vasos prontos para serem usados. E se aqui nesta manhã ele encontrou vasos à disposição, que estão prontos a deixar a contenda, a deixar aquilo que envergonha, a procurar ter o conhecimento da palavra de Deus, deixar aquilo que é profano, para viver uma vida para a glória de Deus, como vasos prontos para serem usados, levanta tu
em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã ele encontra vasos de honra, vasos prontos para serem usados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você possa ser igual aquela viúva. Sabe aquela viúva que encheu a casa de vaso? Ela encheu a casa de vaso, irmão, encheu a casa de vaso. Que você possa ser um desses vasos que estavam na casa dessa mulher. Que a tua casa seja cheia de vasos, irmão. Vasos prontos para serem cheios. Cheios do quê? Daquilo que Deus quiser mandar. E o que Deus quis mandar dentro daquela casa? Óleo, azeite. Era azeite que não acabava mais. Tinha tanto vaso ali, irmão, mas cheio. Vasos cheios, vasos prontos para serem usados. Vasos prontos para... Irmão, deixa Deus te usar nessa terra, em nome de Jesus. Eu não sei o que é que Deus quer contigo. Eu só sei que Ele quer te usar. Que a tua casa seja como aquela casa, irmão. Olha que coisa linda. A casa daquela viúva, irmão, ficou cheio de vaso. Pronto para ser usado. Irmão, você pode ter certeza que tinha vaso de tudo quanto era jeito dentro daquela casa. Vaso. E tudo que estava vazio começou a ser cheio, ser cheio. Irmão, que a tua casa seja assim, ó, um canal de bênção. Que a tua casa seja assim, irmão, um lugar aonde os vasos chegam vazio, mas sai cheio, em nome de Jesus. Aleluia. Que a tua casa seja isso. Que a tua casa, você não pegue os vasos vazios e saia vazio, não. Que a tua casa seja um lugar onde os vasos chegam, os vazios, mas saem cheios. Que você seja como... Aleluia. Aquele pouquinho de azeite, mas encheu tantos vasos. Porque nas mãos do oleiro é assim. Você pode ter um pouquinho só. Aleluia. Mas você está pronto para ser usado. Então, se você está pronto para ser usado, o pouquinho de azeite que você tem vai encher muitos vasos. Oh, Espírito Santo de Deus. Às vezes você olha para si e diz: Senhor, o meu vaso está aqui, mas tem só um pouquinho, Senhor, tem só um pouquinho. Estou vendo a ponto de acabar. Mas o Senhor está dizendo: se eu te escolhi, se você é o vaso que eu escolhi para ser vaso de honra, tu pode ter só um pouquinho, mas que tu vai ser usado para encher os vasos de muitos. Vai encher. Toma posse em nome de Jesus. Porque às vezes você está assim, você olha para o seu vaso, até você se dispõe. Fala: Senhor, eu sei que eu sou vaso escolhido, eu quero ser vaso de honra, mas eu estou só com um pouquinho, Senhor, só com um pouquinho. Mas o Senhor está dizendo: se tu é vaso de honra, vai acontecer o que aconteceu na casa daquela mulher. Não sei para quem é, irmão, mas receba, porque eu estou recebendo aqui. Às vezes você olha para Paulo, mas muitas das vezes Paulo estava só com um pouquinho de azeite. Mas mesmo assim, irmão, onde ele chegava, ele enchia os vasos. Porque é Deus que multiplica, irmão, o azeite, né? Que Deus abençoe e receba esta palavra que vem da parte de Deus. Deus é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus, Deus é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Um beijo, se Deus quiser, daqui a pouco frase do dia, daqui a pouco louvor do dia, tudo para a glória de Deus, Aqui está um pouquinho de azeite só, mas enquanto tiver um pouquinho de azeite e Deus multiplicando, estou sendo usado nessa terra. Deus abençoe, beijo. Tá vendo? Quem fica até o final recebe um pouquinho mais. Deus abençoe, fiquem com Deus.